Olá, meu nome é Scott Wilkinson. E o meu é Barbie Smith. Fazer boas perguntas pode ser um desafio. Por exemplo, algo semelhante já aconteceu com vocês? Vocês acham que o Eamon gostou de ter sido preso? Alguém pode responder? Irmão Mitch? Acha que o Eamon gostou de ser encarcerado? Acho que não. Às vezes, as perguntas que nos fazem são tão óbvias que temos vontade de rir, sabe? Nem nos sentimos motivados a responder. Como veem, nem todas as perguntas chamam a atenção dos alunos. Mas as perguntas eficazes podem ajudar os alunos a descobrirem as verdades do Evangelho. Podem ser feitas perguntas que levem os alunos a buscar informações nas Escrituras, analisar o que eles estão estudando e depois ajudá-los a aplicar em sua própria vida o que estão estudando. Neste segmento, vamos examinar perguntas que levem os alunos a buscar informações. As perguntas informativas terão mais êxito em conduzir os alunos às Escrituras se evitarem as respostas sim ou não e se evitarem respostas óbvias. As perguntas informativas exigem que os alunos consultem as Escrituras ou os auxílios de estudo. Façamos uma visita a uma professora de seminário diário durante sua preparação para a aula do dia seguinte. Esta é a irmã Adair. Ela está escrevendo algumas perguntas informativas a fim de ajudar seus alunos a estudarem Doutrina e Convênios, seção 1, versículos de 1 a 4. Vejamos. Existe alguém que escape da voz do Senhor? Não. Uma pergunta sim ou não. E se eu tentasse... A quem a voz do Senhor está se dirigindo nos versículos 1 e 2? Ryan. Ele está falando a todos a despeito de quem sejam ou onde estejam. Versículo 3. Quem será afligido com tristeza? Os rebeldes. Muito óbvio. Mas e se eu tentasse... Segundo o versículo 3, o que acontecerá com os rebeldes? Emily? Aqui diz que eles serão afligidos com muita tristeza e que seus feitos secretos serão revelados. Muito bem. Versículo 4. Quem ouvirá a voz de advertência? Todos os povos. Está bem. Mas e se eu perguntasse, como será que o Senhor vai advertir a todos? Matt? Aqui diz que será pela boca de seus discípulos. Agora que a irmã Adair tem algumas perguntas informativas, ela preparará perguntas que exijam análise à aplicação. Reservem alguns minutos e redijam algumas perguntas informativas. E preparem-se para ler em voz alta o que escreverem. Bem-vindos mais uma vez. Acabamos de ver perguntas que ajudam os alunos a buscarem informações. Agora vamos tratar de perguntas que os ajudem a analisar o que estão estudando. As perguntas analíticas exigem que os alunos pensem e reflitam sobre o significado do que estão estudando. Essas perguntas são eficazes quando começam com frases do tipo, como é que... ou por que vocês acham? Fazer perguntas assim podem ajudar os alunos a ponderarem o significado das escrituras. Vamos a uma classe e ver como eles estão efetivamente usando as perguntas analíticas. Essa classe está estudando Doutrina e Convênios, seção 1, versículos de 1 a 4. O professor é o irmão Sackett. Nos últimos dias. Como é que a voz do Senhor se dirige a todos os povos? Kate? Acho que é por meio de seus missionários. Eles propagam a palavra por todos os países. Existem outras maneiras? Chelsea? Na conferência geral, muitos que não têm a chance de ouvir a palavra do Senhor têm a oportunidade de ouvir o que ele tem a dizer. Muito obrigado. Olhem o versículo 3. Por que os rebeldes não são felizes? Ben? Porque suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados. Ótimo. Alguém quer acrescentar algo? Cindy? As perguntas analíticas ajudam os alunos a pensarem no significado da Escritura. Além disso, tendem a ter mais do que uma resposta. Vamos ouvir mais alguma. Que ele não conseguia descrever porque não sabia o que era. Como é que suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados? O que vocês acham? Acho que isso quer dizer que todas as pessoas saberão disso, porque quando Cristo vier, não será mais em segredo. E tudo o que eles tiverem feito será dado a conhecer a todos e todos saberão. Excelente. Versículo 4. Olhem o versículo 4. Como é que os discípulos, escolhidos pelo Senhor,
vão conseguir falar a todos. Kate? Acho que se o evangelho está na sua vida há gerações e está sendo transmitido, acho que os pais podem ser uma voz de advertência e por isso devemos dar ouvidos a eles. Seus pais? Muito bem, excelente. Muito obrigado. Alguém mais? Carol? Foram todas boas respostas porque se trata do que os alunos acham que os versículos querem dizer. Agora, uma pergunta para você. Por que você acha importante fazer perguntas informativas antes de fazer perguntas analíticas? Boa pergunta analítica, Scott. Você pegou o espírito da coisa. Obrigado, Barbie. Veja se você consegue dizer quais das perguntas a seguir são perguntas informativas e quais são perguntas analíticas. Por que é importante que todas as pessoas ouçam a voz do Senhor? Que frase do versículo 1 diz que Deus está nos observando? Por que vocês acham que os rebeldes não atendem à voz do Senhor? Muito bem, agora de acordo com o versículo 2, além de ouvir a voz do Senhor, o que acontecerá? De que forma a voz do Senhor no versículo 2 é a mesma ou diferente da voz de advertência do versículo 4? De acordo com o versículo 3, como os rebeldes se sentirão quando suas iniquidades forem dadas a conhecer? O que significa ouvir a voz do Senhor? Qual é a diferença entre aqueles que ouvem a voz do Senhor e aqueles que não ouvem? Reservem alguns momentos para redigir algumas perguntas analíticas que expandam as perguntas informativas que escreveram depois do segmento 1. Depois, leiam suas perguntas para seus colegas de treinamento. Olá novamente. Agora que já tratamos das perguntas informativas e analíticas, vejamos as perguntas que ajudam os alunos a aplicarem o que estão estudando. Algumas perguntas de aplicação costumam começar com frases como por que devemos, ou o que aprenderam com, ou mesmo que diferença faria se... Vejamos exemplos dessas frases nas perguntas abaixo contidas em Doutrina e Convênio, seção 1. O irmão Sackett, por exemplo, vai formular uma pergunta aplicativa como esta. Que diferença faria se vocês estivessem ouvindo a voz do Senhor em sua vida? Ou ele poderia perguntar... O que vocês aprenderam com esses versículos que poderiam aplicar em sua vida? Ou ele poderia até formular da seguinte maneira. Por que devemos fazer da obediência à voz do Senhor uma prioridade em nossa vida? Essas perguntas de aplicação exigem que os alunos olhem para a sua vida e vejam o que podem fazer para melhorá-la. O Elder Henry B. Eyring identificou uma pergunta de aplicação adicional. Ele sugere que exortemos os alunos a buscarem em suas lembranças sentimentos. Esse tipo de pergunta de aplicação pode começar com esta frase. Quando vocês sentiram? Elder Eyring afirma que esse tipo de pergunta tende a convidar a inspiração. Vejamos, por exemplo, uma pergunta como a seguinte. Que diferença faria se vocês ouvissem a voz do Senhor em sua vida? Pode tornar-se uma pergunta como esta. Quando vocês sentiram que ouviram a voz do Senhor em sua vida? Embora essas perguntas pareçam iguais, uma faz os alunos pensarem em sua vida no momento e a outra os faz buscar em suas lembranças espirituais sentimentos passados. Ambas são perguntas de aplicação válidas, mas cuidado. Tenham cautela ao pedirem aos alunos que falem de coisas sensíveis ou muito pessoais. Vejam os próximos exemplos de perguntas informativas, analíticas e de aplicação. Observem como a série de perguntas desemboca na aplicação. De acordo com o versículo 2, além de ouvir a voz do Senhor, o que acontecerá com cada pessoa? Como é que uma voz pode fazer os olhos enxergarem e o coração ser penetrado? Que diferença faz se o seu coração é penetrado pela voz do Senhor? O importante neste exemplo é buscar, analisar e depois aplicar. Lembrem que os alunos não poderão aplicar caso não entendam. Mas podemos fazer várias perguntas informativas e várias perguntas analíticas antes de fazer uma pergunta de aplicação. Vamos ver mais alguns exemplos. De acordo com o versículo 3, o que fará com que os rebeldes sejam afligidos com muita tristeza? Por que vocês acham que os rebeldes terão seus feitos secretos revelados? Como é que os rebeldes hoje
Não parecem preocupados que suas iniquidades serão proclamadas em cima dos telhados. Que diferença faz se vocês estão entre os rebeldes ou os justos? Reservem alguns minutos agora para redigir perguntas de aplicação que expandam as perguntas informativas e analíticas que escreveram anteriormente. Em seguida, mostrem suas perguntas aos colegas de treinamento. Olá! Neste segmento, vamos estudar algumas técnicas importantes para o êxito das discussões. Vejamos a aula de seminário diário da irmã Adair. Ao assistir a discussão a seguir, veja quantas das técnicas relacionadas nas páginas 38 e 39 de Ensinar o Evangelho você consegue identificar. Obrigada, Anne. A quem o senhor está falando nos versículos 1 e 2? Matt? Ele está falando a todos os homens, em todos os lugares. Se for isso mesmo, como é possível que a voz do Senhor se dirija a todos os homens? Molly. Bom, ele pode chegar a eles por meio de seus servos e outras pessoas que transmitam a voz dele. Muito bem. Outra maneira de ouvirmos a voz do Senhor é por meio de respostas a nossas orações. Vamos falar um pouco disso. Às vezes oramos sobre coisas que não estamos entendendo ou sobre dificuldades em nossa vida e recebemos respostas para a oração que realmente nos ajudam. Mais algum comentário? Shana, por favor. Podemos partilhar o evangelho com as pessoas, principalmente com os nossos amigos, simplesmente dizendo o que sabemos. Podemos partilhar o evangelho com nossos amigos, mas como? O que podemos fazer? Jonathan? Só para adicionar, dando um bom exemplo, se formos íntegros, as pessoas acabarão nos perguntando sobre nossa religião. Com tudo isso, por que vocês acham importante que a voz do Senhor seja ouvida por todas as pessoas? Acho que Deus nos ama tanto que deseja que todos tenhamos a chance de ouvir e aprender mais sobre Ele. E de ser felizes nessa vida. Então, que diferença faz quando ouvimos a voz do Senhor em nossa vida? Acho que nosso testemunho e nossa fé se fortalecem quando temos esse testemunho. Eu acho que isso fortalece a nossa fé para podermos fazer cada vez mais essas coisas e sermos mais diligentes no que nos ajuda a ouvir a voz do Senhor. Então, vamos dar um passo à frente. Qual foi a ocasião em que vocês sentiram a voz do Senhor em sua vida? Fale, Molly. Uma vez, quando eu estava passando um momento difícil, eu me ajoelhei, orei, senti paz e soube que o Pai Celestial me amava. Eu recebi forças para dizer, eu posso superar isso e posso seguir em frente. Excelente. Jonathan? Acho que uma das formas mais tocantes é a música. Em um devocional de que participei, o profeta estava lá e cantamos um hino simples. E naquele momento recebi um testemunho. Meu testemunho de que ele era um profeta de Deus cresceu. Eu nunca senti um espírito tão forte, eu nem consegui terminar de cantar o hino. Jim Cook diz que uma das melhores formas de sentirmos o espírito e ouvirmos a voz do Senhor em nossa vida é por meio da música. E quando ouvimos boas músicas, isso decididamente acontece. Lembrem-se de que uma das últimas coisas que o Salvador fez antes de ir ao Getsemane foi cantar com todos os seus melhores amigos. Eles se reuniram e distribuíram o sacramento. Ele lavou os pés deles e a última coisa antes dele sair para realizar o ato penoso da expiação foi cantar um hino. Seu comentário foi inspirado, Jonathan. Alguém mais? Observação. Os alunos não darão esse tipo de resposta se desconfiarem que serão ridicularizados ou criticados. Mas lembre-se também, fomos instruídos a fazer perguntas pessoais. Precisamos ser sensíveis e permitir que as experiências sagradas conservem seu caráter pessoal. Reserve alguns minutos agora para planejar uma discussão. Se desejar, use as perguntas que escreveu para outros blocos de escrituras. Então, apresente sua discussão a seus colegas de treinamento.